Fala, nossos heréis favoritos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. E hoje, dia 27 de julho de 2023, fica conosco que você vai se surpreender, um podcast muito especial. Eu sou o Daniel Fernando e bora pro bate-papo. Fala, nossos telespectadores, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é João Paulo e hoje com um tema muito especial, hein? Fica aí por dentro que tem muita coisa boa pra gente escutar hoje, hein? Salve, meus queridos, tudo bom com vocês? Sou o Rafael. Bom, vamos dar continuidade. Enfim, tem muito a ver com a nossa logo, principalmente. E hoje temos um convidado muito especial, né? Que inclusive é meu xará, João Paulo. Se apresente um pouco aí, João. Fala, Carlanes, aqui quem fala é o João Paulo, eu sou o criador do Instagram Devotos Carla Cutis Itapetininga, né? Devotos Carla Cutis Itapê, e hoje a gente vai falar sobre esse jovem, né? Esse modelo para toda a juventude aqui, para todos nós, e vamos falar um pouco sobre a santidade e a relação com Carla Cutis. Ou seja, um tema muito especial para você que é jovem, e se você caiu de paraquedas aqui, fica conosco que eu tenho certeza que até o final você sai convertido, amém? Amém. Agora nossos anúncios, aí fala aí, João. Né, tem os avisos paroquiais. Enfim, YouTube, se inscrevam, compartilham, deixa o like aí e por favor, gente, compartilha. A gente precisa muito, velho. A gente só tem 61 inscritos, velho. A gente precisa anunciar esse evangelho, o anúncio da Boa Nova pra todo mundo. Compartilha aí, por favor. O Instagram, então, eu recomendo bastante que vocês compartilhem, porque a gente tá fazendo uma evangelização lá muito boa, né? Nos pontos carrossel, o Rafa vai começar a fazer o Reel pra nós, né? Tem essa também. Já começou, né? Falando do Santos ou Nada, falando um monte de coisa, né, Rafa? Fala aí. Ah, não, tem que ir pra frente, que isso? Garoto propaganda. Estamos começando ainda agora também com o Instagram, vamos pegar esse embalo, aí simbora. Daí compartilha lá, marca todo mundo lá que você conhece, porque o Instagram e o YouTube, né, é o principal. O Spotify pode deixar de lado, mas pra quem não tem tempo pra ficar escutando no YouTube mesmo. Mas se você quiser ir lá mesmo, baixa o episódio lá que você pode escutar de boa também, né? A gente tem o Spotify também. Mas aqui fica um adendo aí pro Padre Sirlei. Padre, escuta no Spotify, porque nós sabemos que o senhor só escuta dirigindo. Perdemos o patrocínio do Spotify. Você excluiu o Spotify da... Nada contra, né? Ajuda bastante. Mas enfim, é isso. E alegria, então nós estamos aqui hoje. Como já foi mencionado, tema hoje é Aprendendo a Ser Santo com Carla Cutis. E assim como o João já mencionou também, fala um pouquinho, né, João? Trazendo aí um pouquinho sobre a sua vida, como foi essa experiência com Carla Cutis. Então, vamos lá, né? Eu tenho 28 anos e durante 27 anos da minha vida, eu vivi a vida que eu quis, né? Tive uma vida bem afastado de Deus, de tudo. E eu sou de uma família, meu pai é católica e da minha mãe são testemunhas de Jeová, né? Então são outra religião, são totalmente diferentes. E já começa aí que meus pais não são casados, né? Então já nasci, já começou tudo certo na minha vida. Mas o meu avô, ele é vicentino, né? Lá de Sarapuí. E ele é uma pessoa muito de igreja, assim, né? Uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje são essa importância dos avós, né? Na vida dos jovens, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente não tem pais que nos incentivam a ir para a igreja, mas os avós acabam fazendo muito esse papel, né? Tem muita gente que eu conheço que entrou para a igreja por causa dos avós. E quando eu tinha, acho que uns 5 ou 6 anos, meu avô ele tinha uma banda lá, a banda Nossa Senhora das Dores. Era uma banda marcial, só que era da igreja, né? Então todas as procissões, todas as festas da igreja, a gente estava lá junto. Quando eu estava com uns 8, 9 anos, né? Que todos meus amigos estavam começando a fazer a catequese, eu ficava com medo, né? Tipo, o que minha mãe vai achar que eu tô fazendo catequese, né? Ela não entende, né? E acabei não fazendo catequese. Aí quando eu tinha lá uns 12, 13, 14 anos aí mais ou menos,
Eu lembro que deu uma vontadinha de ir pra catequese, só que eu falei, mas todos meus amigos já têm primeira comunhão, já estão fazendo crisma, já fiquei atrasado. Dá aquela vergonha, não fiz. Aí um pouquinho mais tarde, não, mas agora eu tô fazendo colegial, preciso passar no vestibular, né? Depois que eu passar no vestibular, eu vou fazer. Aí comecei a fazer faculdade. Não, faculdade, nossa, eu tô todo o tempo na faculdade aqui, tem estágio, mil coisas para fazer, deixa para depois. E fui deixando. Fui fazer faculdade em Sorocaba. O que aconteceu é que eu não tinha família lá, né? Então, eu fui para Sorocaba morar sozinho, numa faculdade que era recheada de coisas ruins, assim, né? Coisas mundanas. Não tinha amigos verdadeiros, assim, era só amigo de festa, amigo de balada. Não tinha família, não tinha ninguém. Sozinho. E não tinha Deus, né? Principalmente isso, não tinha Deus. E foi ali que eu comecei a cair muito nas coisas do mundo aí, com álcool, droga e muitas outras coisas. Eu me recordo de um dia que eu tava muito mal, assim, muito mal. Que como eu tava sozinho, mas eu não buscava ajuda. Então eu não conseguia ter um diálogo com meus pais de dizer eu tô mal, sabe? Eu guardava muito pra mim. E uma coisa que a gente conversou agora há pouco, que eu lembrei, né? Que essa parte chocante da minha vida, é que um dia eu falei, nada mais faz sentido, eu morava no 9º andar, vou me jogar aqui. Cara, eu tava com metade do corpo pra fora, assim, na prova, já tava decidido, ia me jogar. Minha mãe não me aparece de surpresa. Assim, é muito por Deus, né? Mas na época a gente não entendia, né? Essa coisa de mãe, né? Hoje eu sei que foi Nossa Senhora que mandou minha mãe ali, né? É a mãe que não queria ver seu filho perdido, né? Seu filho tirar a vida. E nessa, né? Meus pais viram que eu tava mal mesmo, acabei voltando para Sarapuí, voltei com meus pais, fiz alguns acompanhamentos. Só que nessa época, eu tava tão fraco que eu falei assim, acho que Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não ia deixar eu sofrendo à toa aqui, Ele ia me salvar, né? Se Deus é amor, por que Ele não me salva? Acho que essa é a base de 90% dos ateus hoje aí, que são depressivos, né? Se Deus existe, por que Ele não me ajuda? Não entendia, né? Pobre menino, não conhecia, né? Esse amor de Deus. E voltei para Sarapuí, e eu ficava nessa negação. Se Deus existe, Ele me mostra. Se Deus existe, Ele não me mostra. Só que meu Deus é tão perfeito que o meu processo de conversão, que me fez acreditar em Deus, foi o seguinte. Eu tenho um amigo que é cantor e a gente tocava na noite, música sertaneja, músicas seculares, né? E, super feliz, a gente era muito feliz assim. E um dia eu tava comendo um lanche com a turma, era um sábado. Eu tava comendo um lanche e esse meu amigo cantor não tava. E fazia, uns 2 dias que eu não conversava com ele, assim. Tava no WhatsApp, fazia uns 2 dias que eu não conversava. 11h30 da noite, eu mandei pra ele, mano, você tá bem? Do nada, assim. No meio do rolê, eu tava no meio do rolê, comendo lanche com a turma. Do nada, você tá bem? Ele, eu não aguento mais essa vida e tudo mais. Eu falei, o que você tá falando, cara? Aí ele mandou uma foto, assim, de uma garrafa de pinga. Ele, tô dando o último gole aqui pra dar coragem. Mas pra dar coragem do quê? Aí ele mandou uma foto, assim, com uma corda atrás. Eu lembro que no dia eu tinha recebido, eu tava com uma nota de R$200 no bolso só. Eu só joguei assim, eu falei, galera, nem tinha chegado o meu lanche. Eu falei, galera, paga o meu e depois eu pego com vocês. Mas o que aconteceu? Depois eu pego. Eu saí correndo. Cara, é que vocês que estão ouvindo não sabem, mas eu sou uma pessoa que não sou magro, né? Tem uns quilinhos a mais. Mas eu pulei um muro de 3,5 metros. Eu pulei um muro de 3,5 metros. Meu amigo estava pendurado. E eu cheguei, ele estava na casa dele, bem na varanda. E a família dele estava assistindo televisão dentro. E aí eu sei que o pai e a mãe dele começaram a gritar. Eita! Os pais dele começaram a gritar. E a gente conseguiu salvar ele, com a graça de Deus, né? E isso é um testemunho forte porque eu tentei tirar a vida, né? Do mesmo jeito que a minha mãe, né, Nossa Senhora, salvou a minha vida, eu consegui salvar a vida do meu amigo. Então, no dia seguinte, fui pra missa. E chorei muito, assim. Eu ficava, se Deus existe, porque Ele não me mostra. E nessas muitas outras vezes, eu comecei a perceber, né, de o quanto Deus esteve do meu lado ali. Eu sofri um acidente de carro, uma vez dormi no volante, capotei 7 vezes, né? Caí uns 5 metros para baixo, assim, da pista. Não fiz nenhum arranhão. Nada. Uma vez eu trabalho com obra, eu caí numa obra, eu tenho a foto, que o ferro entrou pela camiseta, saiu pelo outro lado da camiseta.
não fez nenhum arranhão. Deus sempre esteve presente. E começaram a vir muito à tona, né? Esse amor de Deus, né? O quanto Deus velava pela minha vida. E ali foi um processo de conversão muito grande. E eu tenho um amigo, o Dudu, que ele é do Ministério de Música, lá de Sarapuí, e ele sempre me chamava, vamos tocar na igreja, vamos tocar na igreja. E a música, novamente, foi a minha porta de entrada para a igreja, só que eu comecei a tocar na missa, mas era algo mais tocar mesmo, não tinha sentimento, né? Eu não entendia o que era cada coisa, né? O que significava cada parte da missa. E foi mais ou menos 1 ano tocando assim, sem sentir nada, até que eu comecei a namorar. Aí não foi um namoro nada santo, né? Não foi um namoro nada santo, não tinha nada de santidade nesse namoro. Não ia nada pra frente. E esse namoro eu acabei me afastando um pouco da igreja, afastando os amigos, afastando da minha família e tudo mais. Novamente saí, né, de perto da igreja. Só que Deus foi me libertando, né? Ela acabou indo fazer faculdade em outro estado e acabou terminando, acabou numa boa, assim. Hoje eu não falo abertamente no relacionamento, terminamos bem, sem briga, sem nada. Nesse meio tempo, eu tive Covid, fiquei 8 dias internado no hospital e no meu último dia, um dia antes de eu ter alta, eu fui internado, eu estava lá em Sorocaba, o médico falou assim, João, já ia mandar você de quarto, você vai com um senhorzinho que é lá de Sarapuí dessa cidade. E esse senhor, ele é avô de um grande amigo meu. Ele estava lá, só que é um senhor que não sabia usar o celular e nada, e eu conhecia, né, ele é avô de um amigo meu, o pai dele é muito amigo do meu pai. Eu falei, viu, peraí, eu tinha o telefone do filho dele, eu falei, viu, vamos ligar pro seu filho aqui. Liguei por vídeo, conversaram, nossa, deram risada. Eu tenho um vídeo gravado, eu falei assim, seu Renato já vai ter alta amanhã, se Deus quiser, junto comigo, o seu Renato tá bem, tá andando, fiz um vídeo dele andando, não tava sofrendo no hospital. Eu tive alta, no dia seguinte ele veio a falecer. A última vez que ele pôde conversar com a família dele foi no meu vídeo. O último registro dele com vida foi o vídeo que eu gravei. É até engraçado que nesse dia, né, eu fui no velório, fui convidado para ir no velório, e o Padre Sirlei estava lá. Aí eu falei, nossa, Padre Sirlei, estou sentindo muito forte que preciso fazer a catequese, preciso pegar os sacramentos lá e tudo mais. Então, assim, Deus foi me chamando, assim, na cara dura mesmo, não teve nenhuma sutileza nesse chamado de Deus, assim, sabe? Foi na bordoada. Depois que eu terminei o namoro, eu acabei descabeçando de novo, voltei às velhas amizades da faculdade, e eu até tenho, assim, no dia 28 de agosto, eu estava lá em Itu, no Maeda, numa festa de faculdade gigantesca lá, acontecendo tudo de errado. As pessoas que frequentavam eram pessoas que não eram da mão que eu escrevo. Eu sou destro. Boa. Então, só galerinha boa, né? Isso no dia 28 de agosto. Dia 15 de setembro é a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, lá em Sarapuí. E como eu sou um dos únicos bateristas, né, da cidade, parece que todos os ministérios que iam tocar nos 9 dias me chamaram para tocar junto. E fui tocando todos os dias, né? Todas as missas, depois da missa tinha um showzinho, eu ia tocando. Então 9 dias ali, um contato direto com Jesus, com Nossa Senhora, não tinha como. No último dia a gente fez uma live, juntou um músico de cada ministério, cada um cantou uma música e tal. E esse dia a Nossa Senhora estava tão presente que a gente fez uma arrumação, a gente colocou Nossa Senhora das Dores e a gente fez um rio de pano. Então tinha um riozinho de pano, tinha algumas pedras, né, margeando esse rio, e tinha algumas flores de plástico, só isso. Logo que acabou a live e a gente foi desmontar, né, Nossa Senhora, estava encharcado esse pano, esse pano azul estava encharcado. Ali diz muito dessa visitação de Nossa Senhora, porque foi nesse dia que ela veio até mim e falou, João, Deus te deu o livre-arbítrio, você viveu o que você quis, mas agora está na hora de você viver o que Deus quer para você. Deus te mostrou muitas coisas, de o quanto a sua vida é importante. Não se envergonhe de tudo que você viveu, porque tudo que você viveu, tudo que você vai falar tem tanta força, né, que isso pode trazer a conversão de muitas pessoas.
né? Então esse é meu testemunho de vida. Eu já tô quase me emocionando, quase chorando porque foi errado. E ali foi um processo de conversão tão grande e foi um processo de renúncia tão grande que hoje, assim, eu tenho nojo de tudo que eu já vivi, assim, sabe? De tudo. Tanto que eu falo muito com os jovens, o pessoal, você é muito escrupuloso, você é muito rígido, você é muito tradicionalista, porque eu fui realmente do vinho para a água, né? E foi ali que eu tive uma experiência muito grande com Nossa Senhora, e ela salvou minha vida. E no dia seguinte eu já fui na secretaria paroquial, falei, não, eu preciso fazer o meu sacramento, eu só preciso receber Jesus, eu preciso correr atrás desses sacramentos. E comecei, né, nessa minha caminhada, comecei a fazer novas amizades, né, amizades boas dentro da igreja. Eis que eu tenho uma amiga que eu nunca tinha conversado com ela, eu era amigo do pai dela, e ela foi embora para São Paulo, né, para Diadema, a Camila. E ela só tinha ela no Instagram, assim, sabe? Aí eis que chega o dia 12 de outubro, no dia 3 de outubro, eu cheguei pro meu avô trabalha comigo. A gente estava voltando de Sorocaba, eu falei, vô, tem uma surpresa pro senhor. Ele, João Paulo, o que foi, né? Já conhece, né, o neto que tem? Fala, João Paulo, o que é? Eu falei, vô, eu quero fazer uma novena Nossa Senhora Aparecida. O senhor vai me ensinar? Aí ensino, filho, aí coisa boa, né? E fiz a novena Nossa Senhora Aparecida. No dia 12 de outubro, essa minha amiga postou uma foto do Carlo, que é o dia do Carla Cutts também, né, 12 de outubro. Eu já vou falar um pouco mais sobre tudo que tem relacionado ao dia 12 de outubro, que é bem forte, né? Não tem como falar do Carlo e não falar de Nossa Senhora Aparecida. E eu vi, né, o Carlo, eu vi um jovem, eu falei, mas quem que é esse cara, né? Nada a ver, assim. O que é beato? Não entendia. E aí eu vi que ela tinha postado um link sobre a história dele, eu olhei aquele link e eu falei, nossa, muito grande, ai que preguiça, não vou ler. Mas uma semana depois, meu coração batia de eu preciso conhecer mais sobre ele, conhecer mais sobre ele. E eu vim de Sorocaba até Sarapuí, no caminho inteiro lendo esse texto. E ali eu falei assim, né, ali eu conheci o que era santidade, eu não conhecia nem conhecia esse termo antes. E ali eu falei, se eu quero ser santo, eu preciso ter alguém como norte, né? E foi ali que eu conheci o Carlo e ali que Carlo mudou minha vida. Dali, então, foi muita coisa assim, porque às vezes quando a gente fala de santo, como já até foi falado no podcast aqui, eu vou até parafrasear o que foi falado em outro episódio, a gente acha que santo voa, né? Que santo tem que... É uma prova que eu ouço o podcast de vocês, viu, gente? Não é só que... Não é só um convite, né? Nessa ele divulgando nosso podcast no nosso podcast. Muito legal isso. E, então, a gente acha que santo, né, tem que fazer coisas extraordinárias. E o Carlo, ele fez extraordinariamente o ordinário. Porque se você for pegar o que o Carlo fez, não tem nada de... Nossa, meu Deus... Não levitou, não tem nada místico, né? Não tem nada místico. É totalmente um garoto de 15 anos. Que andava de bicicleta, jogava videogame. Que se vestia de Homem-Aranha. E então eu falei assim, né? Porque se a gente for pegar vidas aí, eu vou basear minha fé em São Padre Pio. Mas São Padre Pio é do começo do século, né? É outra realidade. Tem aí santos, né? Com mais de 1000 anos. Carlo, ele é de 91, eu nasci em 95. Então o cara é da mesma geração que eu. Então eu falei, se esse cara conseguiu ser santo, por que eu não posso? Sabe? Isso é o mais lindo do Carlo. Porque o Carlo, ele nunca deixou para amanhã, sabe? Ele sempre viveu hoje, assim, ele sempre entregou tudo que ele tinha para Jesus. E entregou, assim, muito verdadeiramente, assim, foi algo muito real tudo que ele viveu com Jesus. E o Carlo, o mais engraçado dele é que assim, que ele é de uma família bastante rica, né? Ele nasceu em Londres e o pai dele foi transferido para Milão. E ele tinha tudo para ser um menino como qualquer pessoa que tem bens, né? Qualquer pessoa que tem dinheiro hoje aí de esquecer. Só que ele se baseou muito em São Francisco, né? São Francisco de Assis. Ele teve esse despojamento. E o mais engraçado disso
é que ele era tão devoto de São Francisco de Assis que ele hoje o corpo dele está velado em Assis. Eu vou voltar agora para onde eu estava. Então ele o Carlo era um jovem, né? Porque hoje muito fala dos santos, né? Sobre a infância, sobre a juventude, depois casou, depois ele foi para o mosteiro. O Carlo ele parou na juventude, né? E tem muita história para a gente contar só da juventude. O Carlo ele era de uma família que o pai dele tinha uma base um pouco mais católica, mas a mãe dele era aquela católica de BGE, né? Fez os sacramentos, casou e aí parou. A mãe dela, que é a Luana, a avó do Carlo, era um pouco mais católica. Mas a história do Carlo começou com uma babá que ele teve, e é até engraçado que o nome dessa babá era Beata. O nome dela era Beata. E ela começou a levar o Carlo, né, para missa. E desde cedo o Carlo já mostrou um amor assim gigantesco por Jesus, pela Eucaristia e tudo mais. Tanto que com 7 anos ele já mostrava que ele queria comungar, né? Ele queria fazer a sua primeira comunhão. E aos 7 anos, ele, com uma conversa com o pároco deles, o pároco viu que ele tinha uma maturidade espiritual muito grande. Só que como ele era muito novo, ele teria que fazer essa primeira Eucaristia no mosteiro. Deixa eu só pegar a colinha aqui. Que era o mosteiro de Bernaga, em Perego. E com 7 anos ele fez a primeira Eucaristia, né? Com 7 anos eu comia ranho. E ele já estava fazendo. E com 7 anos ele estava fazendo a primeira Eucaristia. Com 7 anos eu estava comendo barro, né? E ali ele foi criando um amor muito grande pela Eucaristia. E os pais deles não tinham muita condição, não conseguia levar ele todos os dias para a missa, né? Porque desde pequeno, desde que ele começou a comungar, ele estava presente todos os dias na missa. Ele tinha a missa diária, né? Aí a família dele foi lá e contratou uma pessoa só para levar ele para a missa, para você ver o poder aquisitivo que ele tinha, que era o Rajesh, o nome desse empregado dele. E ele era indiano, né? Ele morava na Itália, e ele era hindu, e ele era de uma casta alta, ele era de uma casta sacerdotal hindu. E como ele acompanhava todos os dias o Carlo, ele acabou se convertendo ao catolicismo. Mas não foi uma coisa do Carlo falar, mas dele ver nos olhos do Carlo, né? Toda aquela devoção, todo aquele amor, né? Para uma criança amar algo tanto assim, comoveu o coração dele, e ele foi convertido ao catolicismo. E a família do Carlo, ela é muito importante na história dele, e isso liga muito à história de nós jovens que vivemos hoje, né? Porque existem muitos jovens que vão para a igreja, mas os próprios pais não vão para a igreja. E às vezes a gente fica meio se culpando, né? Tipo, porque eu não consigo converter meu pai, porque meu pai eu não consigo levar ele para missa e tudo mais. E a família do Carlo foi muito importante, porque por mais que eles não fossem pessoas de igreja, eles sempre apoiaram, sabe? Então a gente às vezes não precisa ter pais que levem a gente para a igreja, mas que os pais apoiem a gente, né? Que a gente vê esse apoio. A família dele gostava muito de viajar, então eles faziam muitas viagens pela Europa. Só que o Carlos sempre fazia questão de colocar nesse roteiro um lugar que tivesse alguma coisa relacionada à sua fé, né? Ele tinha muito forte nisso, né? na mente dele de viver, sempre a santidade, não se desviar do caminho. E a família dele sempre levou ele para Fátima, ia para França, passava em Lourdes, e sempre teve presente isso, sabe? Ele sempre teve um apoio muito grande da família dele. E a mãe dele diz muito nos depoimentos, né, que fala que todo mundo pergunta, mas como era viver com o Carlo, né? Como era ter um santo em casa? E ela falava que não tem como você viver com alguém como o Carlo e ser a mesma pessoa, ser uma pessoa morna, né? O Carlo era uma criança que ele andava na rua, ele ia cumprimentando todo mundo, ele conhecia cada porteiro de cada
prédio, né, da rua, do caminho que ele fazia até a escola. Então ele fazia questão de sempre com um sorriso no rosto, cumprimentar todas as pessoas na rua e tudo mais. Então foi aí que começou esse processo de conversão, né, das pessoas pelo Carlo. Porque às vezes as pessoas acham que a gente converte pelas palavras. E o Carlo, ele sempre converteu pelas ações dele, sem precisar falar muito. Os amigos, toda a família que ele converteu, né? E o Carlo, uma coisa muito engraçada, assim, que os registros, foi muito difícil ter registros, né, dessa espiritualidade do Carlo. Porque ele tinha vergonha de ter um diário espiritual. Ele falava, diário é coisa de menina. Então ele não tinha registros, né? Ele não escrevia sobre a vida dele. E basicamente tudo que sabe, né, da vida dele foi tudo que tinha no computador dele. Foi tudo, né? Logo que ele morreu, fizeram uma pesquisa, né? Pegaram o computador dele e viram tudo que ele acessava. E ali você vê a santidade da pessoa, porque não tinha nada de errado. Ele nem um site de fofoca ele entrava. E ali começaram a ver os blocos de nota, né, dele. Ali começaram a acessar todas as informações, via como ele via essa espiritualidade, né? Todo o tempo que ele gastava no computador era na fé. E às vezes eu me pego pensando assim, tipo, imagina eu faço alguma coisa extraordinária, putz, o João Paulo vai abrir um processo de beatificação do João Paulo. Imagina se eles abrem meu computador. O que eles vão achar no meu computador, no meu celular? Essa é uma pergunta que fica pra você, né? Se alguém pegasse o seu computador, se alguém pegasse o seu celular hoje, o que ele ia achar? Inclusive, esse é um ponto que a gente pega muitos católicos que tem vida exterior, né? Sim. Eles vão lá na igreja, aquele fogo lá, não sei o que, faz pregação, ajuda os pobres, não sei o que. E na hora que a gente vê e pensa, e a vida de oração? Né? O íntimo, lá na sua casa. Como que é a sua relação com a sua família? Como que é o site que vocês acessam na internet, né? Então, tem todos esses pontos e, nossa, é bem interessante mesmo, né? É um bom ponto de reflexão para exame de consciência, né, para os jovens fazer, porque, nossa, vale muito a pena esse ponto. Tem uma frase muito, muito famosa do Carlo, que é assim, né, que todos nós nascemos originais, mas morremos como fotocópias. Aí entra essa flexão, né? Se você é uma fotocópia, você é uma fotocópia do quê? Ele era uma fotocópia de Jesus. Ele era uma fotocópia de São Francisco de Assis. E você? Você é uma fotocópia do quê? Quais são os seus exemplos? Exatamente. Que você segue aí? Fica aí uma reflexão aí para todos os ouvintes, né? Você é fotocópia do quê? O que achariam se pegassem o seu celular hoje? Eu digo, eu sou um mero pecador. Hoje, se pegar meu celular ainda vai ter coisa. Infelizmente, é complicado. Você vê os anúncios, né, parece. Então, é complicado. E eu falo assim, às vezes a gente acha, né, que é só achar coisas pornográficas. Não. É você ter uma conversa falando mal de alguém, é uma fofoca, é alguma coisa... Nossa, isso é horrível. Uma coisa falando mal da igreja, sabe? Nossa. Então, é sobre isso, cara. Sabe, o Carlo era uma pessoa tão santa que não tinha nem isso, né? Nem isso foi achado do Carlo. Nem essa fraqueza, né? Ele era uma pessoa totalmente temente a Deus. E a gente pega aí o Carlo, né? Quando ele tinha lá seus 13, 14 anos, ele tinha um diretor espiritual, né? Então, uma vez por mês, ele se encontrava, né, com esse diretor espiritual. E esse diretor espiritual falava que teve um dia que ele já percebeu que o Carlo ia virar santo, porque o Carlo falou para ele, falou assim, hoje eu consigo ir pro sacrário, ficar em adoração meia hora sem me distrair com nada. E eu sou uma pessoa que eu tô no sacrário, passou uma mosquinha, eu vou lá, eu acompanho. Pra rezar o terço já é difícil. Nossa, então, às vezes você começa a rezar o terço, na hora que você tá no Amém, eu falei, nossa, mas eu rezei em Ave Maria? Eu já tô no Amém, mas será que eu rezei, sabe? Principalmente quando eu rezo lá com o resto, né? Nossa, já tá no luminoso já. E isso entra muito, né, nessa devoção. Agora entrando um pouco nessa devoção mariana que o Carlo tinha.
ele era muito devoto, né, de Nossa Senhora de Lourdes e de Nossa Senhora de Fátima. E ele vivia, quase 100 anos depois, ele vivia essa mensagem de Fátima, né, de rezar o terço, né, ele rezava o rosário todos os dias. E falando um pouco dessa mensagem de Fátima, na que ele vivia, ele dizia que ele tinha uma refeição espiritual quando ele rezava o terço. Às vezes a gente se pega de tipo, eu preciso rezar um terço. Nossa Senhora de Fátima falou que tem que rezar um terço todo dia. Eu preciso rezar um terço. Então você reza, tipo, às vezes está indo no trabalho. Enquanto eu estiver no caminho do trabalho eu rezo. Mas você está rezando mesmo? Tem um ponto bem interessante que dá pra gente falar do terço, né, do rosário, que o importante não é as Ave Maria que você reza, e sim a meditação dos mistérios. Exatamente, é você viver os mistérios de Cristo, né? É você ter ali, né, Jesus como centro, né? Você viver a vida de Jesus, né? O rosário nada mais nada menos do que a gente vê o evangelho com os olhos de Nossa Senhora, né? Exatamente. E então às vezes a gente fala assim, mas já rezei um terço hoje, mas você não rezou. E então o cara ele tinha uma refeição espiritual rezando o terço, né? Isso é um dos pilares, né? O Carlos ele fez o kit santo, queria dizer, né? Como se tornar santo, né? Era rezar o rosário, adoração, o sacramento, né, da reconciliação sempre e a Eucaristia, né? O Carlos ele ia para missa todos os dias, né? Então ele via ali, né, que a Eucaristia era a autoestrada para o céu. Ele dizia isso. E hoje não tem como a gente falar em Carlos e não falar de Eucaristia, né? Dessa importância, porque é o alimento espiritual, né? Às vezes a gente fala, hoje eu não comi, preciso comer alguma coisa que hoje não comi nada o dia inteiro. A gente se preocupa com o corpo, mas você se preocupa de você não estar indo na missa e não estar comungando todo dia? Você tem essa preocupação realmente se você está rezando o terço, se você está fazendo as suas orações, sabe? É difícil. E então o Carlos ele me trouxe muito isso. Então é esse caminho de santidade com coisas, não estão falando nada de extraordinário, sabe? É você ter Jesus como centro, é você viver uma vida para Jesus, por Jesus, com Jesus. E ele gostava, né? Tipo, o Carlos ele quer fazer que o jovem se sinta aconchegado, né? Ele quer que o jovem veja Jesus do mesmo jeito que ele vê, sabe? O Carlos ele traz isso nessa juventude. O Carlos ele é tão extraordinário que hoje eu faço uma reflexão. Me fale um santo que tem uma foto vestida de Homem-Aranha. Ele é um santo que jogava PlayStation. Ele é um santo que via vídeo no YouTube. Ele não tem nada de extraordinário. Que nem a gente falou em um dos podcasts, né? Ele era missionário digital. Sim, ele né, tá sendo padroeiro, né, digital, né? Esse digital influencer, né, da igreja. E o Carlos ele tinha um amor tão grande pela Eucaristia que no ano de 2002 ele estava num passeio da escola e foi para um museu e começou a ver muitas obras de artes, né, explicando sobre as obras de artes. E ali ele teve uma revelação que é o que mudou a vida dele, né? Que é o que deixou ele famoso, né? Deixou ele conhecido. Que ali ele sentiu muito forte no coração de fazer uma mostra sobre os milagres eucarísticos, que muito pouco era falado, né? Hoje, se a gente fala em milagre eucarístico, todo mundo vai conhecer só o milagre de Lanciano, né? Que é o mais famoso. Mas temos em Buenos Aires, tem muitos outros milagres eucarísticos, né? Tem o de Bolsonaro também, que resultou na festa de Corpus Christi, que a gente Sim, mas né, então pouco se fala. E o Carlos ele passou 4 anos catalogando. E ele ficou 4 anos fazendo esse site, né? Hoje em dia, assim, a gente vai fazer um site, baixa um aplicativo ali e faz um site em 15 minutos, né? Só que, isso era do ano de 2002. O Carlos, ele tinha, logo que ele faleceu, né, os especialistas, né, em computação, tudo mais, falavam que ele era um gênio da computação, porque ele era um menino de 13, né, a 15 anos, fazendo uma coisa extraordinária do site, porque ele não fez uma coisa básica, né, ele entregou algo maravilhoso. E o mais legal de tudo isso é que esse site existe até hoje, né?
toda essa mostra sobre os milagres eucarísticos, elas estão disponíveis até hoje. E entra de novo aí, né, um santo tão acessível, né? Porque hoje você tem história de santos, mas às vezes a história é contada por outra pessoa, mas ali é o PDF, é o que ele fez, aquela imagem é que ele fez, você tem acesso ao manuscrito, né? E nessa entra de novo agora a parte da família, porque quando ele começou a catalogar, ele não foi só tipo, vou pesquisar alguma coisa, um livro e escrever. Ele fez questão de ir até os lugares, né? Ele fez questão de... E os pais deles ajudaram muito, então viajavam, né, a Europa inteira com ele, para ele tirar foto e saber tudo, né, sobre todos os milagres eucarísticos, que era para trazer essa presença de Jesus, né? Que Jesus realmente está ali. Às vezes, muitas vezes a gente esquece, a gente passa na frente da igreja e esquece que Jesus está aqui dentro. E não Jesus só representava, ele está ali em corpo e sangue, né? E uma coisa muito legal, assim, também um pensamento muito legal que a gente for pegar na época de Jesus, né? 2000 anos atrás. As pessoas, elas saíam de outros países, andavam milhares de quilômetros para ver Jesus, né? Para ouvir as pregações, né? Quando ele começou a ficar bastante conhecido, então as pessoas andavam muito para ver Jesus. E olha como a gente é privilegiado, que como o Carlos dizia, né, que Jerusalém é logo virar a esquina. Hoje, graças a Deus, perto da sua casa provavelmente tem uma igreja e Jesus está ali. Então hoje a gente não precisa mais andar milhares de quilômetros. Às vezes a gente vira a esquina e Jesus está ali. E essa espiritualidade, né, Jesus era tão presente na Eucaristia para ele, que uma vez o pessoal da paróquia dele ia fazer uma peregrinação para a Terra Santa. Aí o pai dele falou assim, vou fazer uma surpresa pro Carlos. Carlos, vai ter uma peregrinação para Jerusalém, vamos, né? Todo feliz, né? Eu vou dar uma boa notícia pro meu filho. Aí o Carlos virou pro pai dele e falou assim, pai, do que adianta eu ir para um lugar que Jesus esteve há 2000 anos atrás, sendo que eu vou no Santíssimo e ele está ali agora, né? Do que adianta? Do que adianta, né? Eu ir para o lugar que ele esteve se eu posso estar no lugar que ele está. E foi um tapa, né, na cara. Assim, o pai dele achou que estava super, né? Vou agradar meu filho e levou essa. Menino de 13, 14 anos. Inclusive, isso é um tapa na cara de muitos católicos. Cara, é um tapa que eu levei semana passada. Juro pra você, é um tapa que eu levei semana passada porque surgiu uma peregrinação junto com o padre Fábio Vieira, que ia ser Terra Santa, depois ia para a Europa, né? E eu falei, nossa, preciso muito ir, né? O nosso real tá bem cotado, então tá super acessível o preço, né? Tá facinho de ir, né? Aí eu tava, mas se eu me apertar eu vou, se eu me apertar eu vou, se eu me apertar eu vou. Aí eu abro o livro do Carlos bem nessa parte, que fala bem desse, né? De que adianta eu ir pro lugar que Jesus esteve 2000 anos atrás. Se ao dobrar a esquina, é onde ele está agora, está presente de corpo e sangue. Realmente. Não preciso falar mais nada, né? É muito tapa que a gente leva. É lógico, né? Que se você tiver condição de fazer peregrinação, vai com Deus, né? Sim. Não está falando pra você não fazer. E agora eu queria entrar um pouco, né, nessa relação com o Carlos e o Brasil. O Carlos, por mais que ele fosse uma pessoa que nasceu em Londres, morou na Itália, mas, né, tem aquela fala que o Papa é brasileiro, né? Quando o João falou. Carlo Acutis é brasileiro também, gente. Porque ele era um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida. E o dia 12 de outubro é o dia do Carlo, né? Porque ele morreu no dia 12 de outubro de 2006. No dia 12 de outubro de 2020, ele foi beatificado. E no dia 12 de outubro de 2013... na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Mato Grosso do Sul, tinha um menino que ele tinha uma doença no pâncreas. E era uma doença muito séria porque eu vomitava muito. Então tudo que ele comia, até bebia, ele vomitava. Então ele já estava fadado a morrer ali. Já era uma doença que ia tirar a vida desse menino. E no dia 12 de outubro de 2013,
ele foi, né, nessa capela da Nossa Senhora Aparecida, e ele teve contato com uma relíquia do Carlo. E quando ele tocou na relíquia, ele falou assim: eu quero parar de vomitar. E 2 meses depois ele fez um exame e não tinha mais nada no pâncreas. Esse menino está curado. E foi justamente por esse milagre que o Carlo hoje é beato. Em 2017 foi aberto... Desculpa. 2018 foi aberto um tribunal diocesano, né, dessa causa. E em 2019 foi enviado para o Vaticano. E é nessa parte da história que entra o padre Fábio Vieira. Né? Para quem conhece um pouco do Carlo, provavelmente conhece o padre Fábio Vieira, porque hoje o sacerdote é o padre Fábio Vieira. Ele num congresso acabou conhecendo, né, a Antônia Salzano, que é a mãe do Carlo, e ele pegou uma amizade muito grande com a mãe do Carlo, né? Imagina que amizade bem mais ou menos, né? Olha os meus amigos aqui, ó. Meu amigo é o João Paulo, amigo do Fábio Vieira, a mãe do Carlo Acutis. A mãe do Ruim Beato. negócio, padre, né? Então. E ele fez uma amizade tão grande que a mãe do Carlo deu um curso de italiano para ele. E ela falava assim: Padre Fábio, você precisa tirar um ano sabático e ficar aqui com a gente. Ele: mas não dá, porque ele tinha acabado de assumir um santuário. E aí que entra, né, a parte humana do padre, né? Porque, eu sou um padre, agora eu tenho um santuário, agora eu vou sair desse santuário, né? Eu era vigário, agora eu tô no santuário. E essa parte humana dele acabou falando mais alto e ele foi deixando. Mas tudo era Deus. Né? Já vou explicar o porquê era Deus, né? Uma vez ele estava com o padre Tenório, que foi quem abriu o processo, né, de beatificação do Carlo. E ele ia para Roma com o padre Tenório. E o padre Tenório, de última hora, não pôde ir. Deu um problema no visto e tal. Então foi ele que entregou a documentação de beatificação do Carlo. Hoje, o padre Tenório foi ele quem... ele era o pároco, né, da igreja que aconteceu o milagre. Foi ele, tem toda a importância, né? Infelizmente, hoje pouco se fala do padre Tenório, né? Infelizmente, mas ele é uma pessoa muito importante. E então o padre Fábio Vieira, ele foi até o Vaticano, então já começou essa proximidade com o Carlo, né? Já conhecia a mãe dele, foi ele quem levou documentos para Roma, até que em 2020 ele cedeu e falou assim: vamos fazer todo esse processo, né, das passagens e tudo mais. E a mãe do Carlo começou a vibrar, né? Tipo, nós temos um padre em casa. Nossa, bem que todos os padres poderiam ser igual você e tudo mais. E ele acabou indo. Só que eu não sei se você lembra o que aconteceu em 2020, né? E onde foi o maior boom da pandemia? Na Itália. É onde ele estava. Ele estava em Assis. E o padre Fábio Vieira, ele conta, né, no livro dele, foi Carlo. Essa é a frase que ele mais usa. Que ele foi para Assis, um dia ele estava em Assis e estava na parte alta de Assis, né? Assis tem a parte alta e a parte baixa. Ele estava olhando e ele fala que ele estava olhando aquela cidade, né? Tudo lindo, aquela cidade pouco santa, né? Assis. E ele viu o Carlo vindo e falou assim: você precisa continuar minha evangelização pela internet. Logo que o padre Fábio saiu, né, da paróquia dele, ele excluiu o Instagram, excluiu o Facebook, excluiu tudo. Ele falou assim: vou tirar um ano sabático, né, porque ele foi morar 1 ano com a família do Carlo Acutis. Ele falava assim que ele estava deitado, o quarto do lado era o quarto do Carlo, meu. Hoje, assim, eu tenho uma relíquia, é um pedacinho do lençol. Ele tinha um quarto de relíquia. Ele tinha uma gaveta de lençol, de blusa, de camiseta. Então, você imagina, né? Guarda-roupa do Carlo. Então, ele tinha desistido. Né? E o Carlo falou assim: você vai continuar minha missão de evangelização pela internet. Se hoje você tem dúvida de como vai ser sua evangelização, vai ser pela internet. E nisso começou a pandemia. E aí o padre Fábio começou a fazer lives, né? Então ele começou a evangelizar muito e começou a difundir muito o nome do Carlo Acutis também, né? Porque 2020 também foi o ano da beatificação, então
tava tudo rolando, né? Tava tudo assim, o nome dele tava em alta, né? Então, ele acabou ficando bastante grande, né, na internet. E aí eu te falo, como os planos de Deus são maravilhosos. Porque ele podia ter ido em 2018, 2019, ele foi em 2020. Porque o Carlo, ele tinha um amor tão grande pela Eucaristia, que durante a pandemia a família dele comungou todos os dias. Para quem viveu a pandemia, né? Eu, como sou recém-convertido, não vivi isso. Sabe como foi duro, né? Viver esse tempo sem poder comungar. O Carlo, ele tinha um amor tão grande que ele trouxe um padre para que a família dele pudesse comungar todos os dias. Caramba. Lindo, né? É maravilhoso, cara. É incrível, né? E Nem precisou ser da Pascopa. E ele conta, né, que como era bonita, assim, porque ele falava que a casa do Carlo era como se fosse uma paróquia, né? Então, a mãe do Carlo lia a primeira leitura, um irmãozinho do Carlo lia a segunda, o outro fazia... Cada um tinha uma... Um era coroinha, o outro recebia o dízimo. Porque é boa. Importante, né? Importante. Então ele conta, Seja assim, dizimista. é uma leitura muito legal, assim, né? Porque ele conta muito, né, dessa vida pós a morte do Carlo, né? Porque muito se fala o que o Carlo fez em vida, mas pouco se fala sobre o que o Carlos fez após, né? Esse impacto que ele teve com a família dele, né? A família dele, eles apoiavam sempre ele, mas não tinham tido essa conversão. A conversão da família do Carlo começou no dia do velório dele, quando ele foi enterrado, porque tinha muita gente. Foi ali que a família dele começou a ver, né, desse impacto que o Carlo trazia, porque todas as pessoas que ele andava na rua, que ele cumprimentava, todas as pessoas estavam lá. Um fato muito interessante é que assim, no dia 4 de outubro de 2006, foi lançado a amostra dele. No dia 3 de outubro ele estava com uma gripe. E uma gripe que não sarava e não passava. Foram dias e ele acabou indo para o hospital. E descobriu que ele estava com uma leucemia grave. Então você imagina, a amostra dele, ele estava no hospital quando foi lançada a amostra digital, sabe? É algo tão maravilhoso porque ele nunca soube o que em vida, né, digamos assim. Ele nunca soube o que foi essa amostra, a importância dessa amostra da Eucaristia foi na vida, porque ele não teve esse retorno, ele estava no hospital. Do dia 3 para o dia 12, ele faleceu, né, ele teve uma leucemia muito forte. E como eu gosto de falar muito de tapas, um enfermeiro chegou para ele e falou assim: menino, você tem 15 anos... Como você consegue estar tão tranquilo assim, né? Porque às vezes a gente desespera, porque o tipo de leucemia que ele tinha é o tipo mais forte. Aquela leucemia, quando você descobre, você fala, morri. Não tem cura, né? Não tem como fugir. Como você consegue ser tão tranquilo? Aí vem aquela sabedoria do menino de 15 anos espiritual. Ele falou assim: eu não me arrependo de nada, porque eu tenho a total certeza que não teve um segundo que eu desagradei a Deus. Ele já tinha certeza que ele ia para o céu. Um pouco antes, né, de ele falecer, tem um vídeo gravado, né, que ele estava dando uma mensagem para as pessoas. Aí ele até fala assim, vou tentar imitar o Carlo aqui. Ele fala assim: sou destinado a morrer. No final do vídeo ele fala assim, ele olha para o lado, olha para um outro e fala assim: eu sou destinado a morrer. Antes dele descobrir a doença, isso. Então ele já sabia que ele já não pertencia mais a essa terra, né? Que ele já estava pronto, né? Os enfermeiros ficavam assim, falavam: meu, mas você não está sofrendo? Ele falou: mas tem gente que sofre muito mais do que eu. Ele doou, né, todo o sofrimento, né? Ele, pouco se sabe, mas ele é um mártir também, porque ele doou todo esse sofrimento que ele teve no hospital, né? Pelas almas do purgatório e tudo mais, né? Pela conversão. E ele doou essa doença pelo Santo Papa, né? Ele fez todo esse sofrimento que ele teve. E isso que é o mais legal do Carlo, né? É um menino de 15 anos, cara. Não, o que eu fazia com 15 anos?
Engraçado isso que você falou, que a gente percebe isso na vida de muitos santos, né? Se não todos, né? Porque todos tinham a certeza do céu. Por quê? Porque exatamente isso que você falou, né, da frase do Carlos. Porque eu não vejo na minha vida o momento que eu desagradei a Deus, né? Desde a minha conversão até agora, só agradando a Deus, confissão, sacramento, enfim. A gente percebe isso muito na vida dos santos, que vale a pena. E uma coisa muito bonita no João, já contei o que eu ia falar. no Carlos, já dei um pequeno spoiler do que eu ia falar. Mas o Carlos, ele tinha uma grande devoção pelo apóstolo João, né, que é o discípulo amado. Até fala aqui, ó. Se tivéssemos que escolher uma única imagem do Evangelho a quem Carlos esteve particularmente ligado, é do apóstolo João, o discípulo predileto, que inclina sua cabeça sobre o coração de Jesus durante a última ceia, enquanto os outros discípulos discutem sobre quem seria o maior. João é aquele que diz: quero estar contigo, e recosta a cabeça no peito de Jesus. Diz muito, né, dessa devoção do Carlos, né? Porque ali no momento do Calvário, quem esteve ali, né? Foi João que Jesus disse, né? Eis aqui teu filho, né? Então ele nos entrega a Nossa Senhora por João, né? Eis aqui tua mãe. Então ele entrega a Nossa Senhora. Então João, somos todos nós, né? Todos nós devemos muito, assim. Eu falo que quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a Bíblia e tudo mais, pouco eu lia sobre o João, assim, sabe? Eu tinha outros discípulos prediletos, mas com o Carlos eu aprendi a ter esses olhos de João, né? Foi a ele, né, quem Jesus deixou, né? Somos nós. E acho que é só isso sobre. Agora preciso ligar agora outro. Assim, é uma das coisas que foi citada aí. É lindo você ver, como foi mencionado, um jovem que já sabia que a sua vida estava preparada para estar para o céu, né? Então viveu tudo isso, e todos os momentos que ele esteve no sofrimento foi um sofrimento entregue, no sentido de, né, mortificação, vamos assim dizer. E para a sua vida, João, né? Sim. Como aprender mais com Carlo Acutis? Eu tenho tudo, né, a aprender com ele, porque o Carlos, mesmo sendo de uma família muito bem de vida, ele era uma pessoa totalmente simples, né? A mãe dele sempre falava: nossa, Carlos, eu tô indo numa loja de roupa, você não quer ir? Aí ele: não, mãe, mas eu já tenho roupa. Não tem porquê. Aí um dia a mãe dele falou assim: nossa, Carlos, mas esse seu tênis tá velho, por que você não compra outro tênis? Você só tem um tênis. Aí ele falava: mas mãe, eu só preciso de um tênis para andar, não tem porque eu ter 2 tênis. Por que eu vou ter 2 tênis, né? Esse aqui tá me servindo ainda, né? E teve um dia no inverno da Itália, que é bem igualzinho o nosso inverno, né? Igualzinho. Ele estava andando na rua e viu um morador de rua. E ele tirou o sapato, o único sapato que ele tinha, e deu para esse mendigo, né? Para esse morador de rua. O plano de Deus é tão bonito porque ele se despojou, né? Ele deu tudo, né? Deu tudo que ele tinha. E onde o corpo dele está hoje? No santuário do despojamento de São Francisco de Assis. Foi onde São Francisco de Assis se despojou de tudo, né? O Carlos era uma pessoa muito caridosa, assim. Ele tinha um olhar muito bonito, né, para as pessoas que não tinham. Sempre que sobrava alguma comida no jantar, ele fazia questão de embalar, pedir para os pais: pai, me leva lá que eu vou entregar essa comida para alguém que precisa. Ele tinha uns amigos capuchinos, uns amigos franciscanos que também tinham uma missão. Então ele servia muito, né, para fazer comida, doar comida, né, no inverno principalmente, sopa, né, para as pessoas de rua. E isso é uma pessoa de 15 anos, sabe? Acho que tudo que a gente fala do Carlos, a gente fala daquele... Tudo que ele fez muito grande, mas uma pessoa de 15 anos. Sabe? Fica meio repetitivo, mas é isso. É o extraordinário de uma pessoa de 15 anos. Eu com 28 anos, viu? Acontece, sabe?
Às vezes a gente vê alguém, um morador de rua, a gente vê um bêbado, aí a gente despreza a pessoa, sabe? Mas mal sabe a gente, né? O que pode ser Deus querendo usar a gente, sabe? Ter essa misericórdia. Então, se você vê uma pessoa e vê um bêbado, abraça essa pessoa, reze por essa pessoa, sabe? Seja um cristão, né? Seja um Cristo na vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa, você não sabe o que passa na vida dela, você não sabe, né, o que está acontecendo com ela, e às vezes é isso que ela precisa, sabe? Às vezes é um abraço, às vezes é um Deus abençoe, sabe? Mas isso de coração, eu não falo assim de tipo, você dá um abraço para a pessoa ir embora. Mas é um abraço de tipo, você está precisando disso, né, meu amigo? Então vem aqui. É sincero, de coração, não é palavra, não é exterior. É o interior, sabe? É isso que importa. Né? E o Carlos, tudo que ele fez era tudo interior. Como eu falei, você não acha nenhum discurso do Carlos, você não acha nenhum escrito dele. Porque tudo o que o Carlos representa pra gente são coisas do interior dele. É certo que tem todas essas frases de impacto dele, mas é muito do que ele fazia, mas não o que ele falava. O Carlos ele não era um pregador. Não. O Carlos era um garoto. Aqui dentro tem uma frase de São Francisco de Assis que diz, né? Você quer pregar o evangelho? Que mesmo fugiu? Viva, né, o evangelho, né? Não pregue. Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Isso, tem essa, mas tem uma outra lá que Tome cuidado com a sua vida, talvez ela essa seja aí. o único evangelho que as pessoas leiam. Isso aí. Toma cuidado com a tua vida, talvez seja o único evangelho que as pessoas leem. Muitas vezes as pessoas se limitam, né, em ensinamentos, escritos, livros, não sei o quê, e esquece do... É aquilo que a gente falava aquela hora, né, da prática do exterior mesmo, né, da sua ação, da sua vida interior refletindo no exterior, né, e a gente percebe isso muito em Santos e principalmente na vida de Carlos Kutz, conselhista só tem 15 anos. Sim. Porque esse dia eu estava fazendo um direcionamento espiritual, né, com o meu diretor espiritual, e ele me falou assim, deixou uma pergunta, né, que eu tô refletindo ainda, né, pra sexta que vem. Como você vive a sua santidade? Isso ele falou na sexta. Aí a gente pega o evangelho de domingo, o joio e o trigo, a semente de... O fermento, a semente de mostarda. Grande mostarda. Uma coisa que o padre Diego, ele estava visitando a nossa paróquia, ele falou assim, foi maravilhoso, assim, né, que a semente, ela é a menor de todas, mas ela acaba frutificando numa grande árvore. Então, isso diz muito sobre a santidade, que são as coisas mais mínimas que a gente vive, mas que frutificam gigantemente no céu. E entra muito sobre o joio e o trigo, que ele diz, né, que um bom agricultor, ele sabe diferenciar o joio e o trigo, né? Ele sabe o que ele está plantando. Aí entra de novo a gente na missa, né? Você saiu da missa, o que você está plantando? Você está plantando joio ou você está plantando trigo? O joio, por mais que ele pareça muito, muito com o trigo, ele é durinho, ele não se curva. Ele não dá nenhum fruto, ele chega a ser até venenoso. O trigo, quando ele está perto de amadurecer, ele se curva, ele fica molinho, ele se curva. Então, será que a gente está se curvando para Deus? Será que a gente está se curvando para viver essa verdade de Deus? Ou a gente está tentando se parecer forte sendo um joio? Então, a gente como agricultor, né? Quando a gente chegar lá no céu, o agricultor ele sabe o que é joio e o que é trigo. Ele vai saber separar. Uma pessoa que não conhece da plantação, ela vai ver o joio e o trigo e achar que é a mesma coisa. Mas o agricultor, ele sabe o que é joio e o trigo. Então, o que você está plantando? É maravilhoso, assim, os planos de Deus, porque quando o meu diretor fez essa pergunta, eu estava vivendo a santidade, mas assim, viver a santidade nas pequenas coisas. Mas Deus me presenteou com essa homilia, com essa santa homilia, com esse evangelho, né? Já no domingo ele já me deu esse boom. E o Carlos, ele é uma pessoa que, assim, que a gente pode aprender a santidade, né? Vendo a vida dele, nas pequenas coisas. A gente não precisa ser um sacerdote, a gente não precisa ser um consagrado. Não, ele era um jovem que ia para a escola de manhã, fazia, né, suas lições, jogava videogame, usava internet, tinha fantasia de Homem-Aranha. Não era nada, sabe?
não era nada normal assim. Ele era um jovem de 15 anos, mas ele vivia o evangelho, né? Ele não era só falar, ele vivia aquilo, vivia insistentemente, sabe? E viveu tão bem que ele foi um eleito que foi logo pro céu, sabe? Esse dia eu tava vendo também na internet, que a gente tem que usar às vezes a internet para ver coisa boa também, né? Ouvir uns podcasts do Santos ou Nada, né? Tem muita coisa boa na internet pra gente ver. E eu tava vendo, né, sobre esse sofrimento, né? Que muito se fala das pessoas que têm doenças terminais. Mas se a gente for pensar, olhar com olhos assim, que são pessoas que foram eleitas. São pessoas que Deus destinou essa doença. Porque é como se fosse uma loteria. Então que essa doença né, essa pessoa vai falecer em meses, anos, mas se essa pessoa tiver maturidade, em meses e anos ela vai estar no céu já. Desculpa cortar assim, é como dizem que os sofrimentos que a gente passa, a gente já meio que tá purgando, né, na Terra. Isso, a já. gente tá antecipando o purgatório. A gente vive o purgatório aqui na Terra, né? A gente vive o purgatório aqui na Terra. Então, entra muito nesse meu, lá no começo. Mas se Deus existe, por que Ele não me salva? Estou sofrendo aqui à toa. Eu era um eleito. E hoje eu falo muito abertamente, falo muito calmo, assim, de tudo que eu fui, assim. Não tenho vergonha de nada, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, se lá com 6, 7 anos comecei a tocar na igreja, se eu fizesse catequese e tudo mais, eu poderia ser muito como os jovens aí que vão para a igreja, né? Até o bispo, o Dom Gorgônio, ele até puxou a orelha da turma agora aqui no Crisma, que ele falou assim, as pessoas vão lá, fazem o Crisma, depois fogem da igreja. Então eu poderia ser muito, muito isso. Fazer meus sacramentos, conhecer alguém na igreja, casar, ter filhos, mas parar nisso, sabe? Então, Deus, ele me fez como um estilingue. Que o estilingue, quanto mais você puxa o estilingue para trás, mais para frente ele vai te lançar. Então Deus deixou eu viver tudo que eu já vivi, deixou eu sofrer tudo que eu sofri, porque Ele sabia o que eu ia passar lá na frente. Ele sabia desse salto que eu poderia dar, sabe? E hoje eu sou uma pessoa, né, que junto com essa espiritualidade do Carlos, gosto de conversar muito com os jovens, né? De dizer assim que se você acha que o prazer está na bebida, que o prazer está... eu vou na balada e ficar com várias pessoas, você acha que isso é legal? Cara, eu vivi tudo isso. E muito mais. Posso dizer que vivi muito mais do que isso. E eu nunca tive tão feliz quanto eu tô hoje na igreja, sabe? Eu tava conversando com uma jovem que ela me conhece da vida antiga. E a gente tá fazendo o seminário de vida no Espírito Santo e ela tá participando. E só pra você entender a fase da vida que essa menina, ela tinha fugido com o circo. E aí eu vi ela lá, ela olhou pra mim assim, assustada, né? Tipo, mas o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, ué, tô aqui na casa do pai, uai. O que você tava fazendo? Que você não tava no circo? E eu conversei muito com ela, assim, e ela falou assim, nossa, na hora que eu te vi, eu não te reconheci, porque eu vi o João Paulo, mas eu não sentia mais aquele João Paulo, sabe? E nessa a gente começou a conversar bastante, assim, hoje eu tava conversando com ela e chamei ela pra ir no Summer Beats. Aí eu falei assim, vai ter um evento em São Paulo, vamos lá? Ela, vamos. Aí mandei uma foto do evento, ela, nossa, mas isso é um evento católico? Eu falei, filha, às vezes a gente acha, né, que ser católico é sofrimento, mas não, é felicidade, é pessoas, sabe, são pessoas, você tá dançando, cantando ali, mas você tá entregando tudo para Deus, né, você entregando essa alegria para Deus, entregando de um jeito certo, né, dá muito para ser feliz vivendo a castidade, dá muito para ser feliz você vivendo essa santidade. Na verdade, eu acho que o caminho da santidade, né, da felicidade é a santidade. Hoje eu tenho alguns amigos que são religiosos. Eu vejo fotos deles assim, aquele sorriso no olhar, assim, de descobrir a vocação, de estar feliz, essa felicidade que Deus traz para as pessoas. Se você pegar uma foto do Carlo Acutis, olhar a cara dele, aquele sorriso, vivia a santidade. Tem uma irmã, a irmã Claire Crockett. Ela está no caminho também de santificação. Ela é uma irmã da Irlanda.
Você vê as fotos dela, assim, aquele sorriso, assim, que não tem como você não sorrir vindo aquilo. Você vê os vídeos dela, assim, nossa, é algo maravilhoso, sabe? Te ver essa felicidade, realmente é a felicidade. Porque tudo que eu vivi não era felicidade, não. Eu tava bebendo, enquanto eu tava bebendo, indo na festa com a galera, tava tudo maravilhoso. Mas onde estavam esses amigos, né, entre aspas, quando eu tava lá com metade do corpo pra me jogar? Onde estavam esses amigos logo que eu voltei pra Sarapuí? Né? Quando eu voltei pra casa dos meus pais, tava com a família, mas não teve nenhum amigo meu que foi me visitar. Não tinha nenhum amigo meu que falava: e aí, João, como estão as coisas? Você tá sumido? Nem isso, mas nenhum tá sumido, eles falavam, sabe? Eu morava no apartamento, quando tinha um apartamento, que eu abri o apartamento para todo mundo fazer o que quisesse. Ó, galera, tem quarto lá, quem quiser pode fazer o que quiser no quarto, não é meu mesmo? Pode ir lá. Aí tava gostoso. Enquanto eu tava lá, viu, galera? Ó, não, viu, não precisa trazer nada, tem tudo aqui. Aí tava bom. Mas aí quando eu precisava das pessoas, sabe? Onde que estavam elas? Aonde estão esses prazeres aí? Ele terminou logo. E o que a gente vive na igreja, esse prazer que a gente vive na igreja, sabe até quando ele é? Para a eternidade. Porque depois que você falecer, né, você vai para o céu, você vai viver isso para a eternidade. Agora imagine você tá andando e ver Jesus ali, cara. Andando e dá um oi pra você, dá um abraço. Assim, imagine que maravilhoso que deve ser isso. Chega lá no céu e vê Carla Kutz. Cara, ô louco, meu Deus do céu, cara, eu choro. Eu não sei qual. Quer dizer, na verdade, né? Se a gente for pegar e falam que quando a gente vai pro céu, a gente não lembra mais nada, né, da nossa vida. Então a gente fala, né? Se eu for pro céu, eu vou ver Jesus. Não, a gente vai pro céu e vai ser tudo normal, a gente vai viver, né, santidade. E Carla Kutz, ele viveu o céu na terra, né? Como vários, né? A maioria, acho que todos os santos, né? Viveram o céu na terra. E hoje eu vim trazer um pouco aí sobre o Carla Kutz, né, para vocês, que ele mudou minha vida e eu espero que ele possa mudar a vida de vocês, né? Eu acho que se a gente for falar do Carlo, eu posso ficar horas e horas e não vai acabar o assunto do Carlo. E bom, se você quer aprender um pouco sobre o Carlo, né, você pode procurar lá @devotos Carlo Acutis Itapê. É um projeto assim que eu senti muito forte no meu coração, né, de transmitir essa devoção pelo Carlo Acutis. E só que é um projeto que assim, eu decidi fazer um Instagram, só que eu nem posto muita coisa lá, porque eu sempre estava esperando o momento certo. E aqui para vocês, ó, a primeira vez que eu estou divulgando esse Instagram realmente é aqui no podcast. Olha que Então eu acho que essa minha evangelização pelo Carlo Acutis está começando hoje. Eu venho estudando muito para fazer pregações, mas estou fazendo essas pregações, então isso vai demorar um pouco ainda para começar essa missão, mas essa missão de transmitir essa espiritualidade do Carlo, oficialmente estou começando hoje. Então, digamos assim que hoje aqui é a boda de Caná, né? É o primeiro milagre público, hoje é a primeira vez que eu tô divulgando mesmo esse Instagram. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, porque eu sou um senhor de 28 anos. Eu sou uma pessoa que... É complicado a gente ter uma coisa diária, sabe? Mas eu me esforço para achar sempre coisas. Então eu sempre tento achar datas, né, que caiam com coisas do Carlo Acutis. Então quando foi o aniversário dele, quando foi a primeira Eucaristia, quando foi o Crisma dele, quando o Carlo Acutis. Então eu sempre trago muitas coisas assim, coisas mais profundas do Carlos, assim, coisas mais que o que a internet não mostra, digamos assim, né? Porque hoje você vai lá, procura Carlo Acutis, você lê lá 20 frases Carlo Acutis. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Nossa vida é como se fosse um balão, e o pecado é como se fosse um peso, que cada vez que vamos tirando esse pecado na confissão, o balão vai subindo. 20 frases Carlo Acutis, tem lá, tudo. E eu tento trazer coisas a mais, sabe? Eu gosto de ir bem a fundo. Então eu estou começando esse projeto de evangelizar pelo Carlo Acutis, porque se o Carlo Acutis pôde mudar a vida, essa minha vida, um mero pecador, que só fazia caca na vida, ele pode mudar a sua vida também, sabe? E o que eu digo, o ontem já passou, o amanhã ele não existe, porque o amanhã sempre vai ser hoje. Então se você está destinado a mudar a sua vida, não fique programando para amanhã, a gente não sabe o que é o dia de amanhã, sabe? Se a gente for pegar agora a vida de dois jovens brasileiros, né, a Caroline
e o Luan, né? Eles viveram hoje, eles viveram a santidade hoje. Se Deus quiser, teremos aí 2 mártires brasileiros aí, né? Começamos essa devoção aí, de mostrar essa santidade, que é realmente possível, né? Eles são lá de Cambé, aqui do Paraná, pertinho da gente. Tem a mesma idade que você, provavelmente, que está ouvindo aqui hoje. Então, viveu hoje, a gente tem que viver a santidade hoje. A vida acontece hoje. Então, não deixe, tipo, hoje eu esqueci de ir na missa, amanhã eu vou. Não, vá, sabe? Não deixe para amanhã. Hoje eu tô com sono, não vou rezar um terço. Reze o terço hoje. Você não sabe o que pode acontecer. Às vezes a gente fala, nossa, preciso confessar. Aí fica uma semana, não, preciso... Você não sabe. E se acontece um piripaque com você, você morre, e você não confessou? Olha que bonito. Olha que coisa linda, não? Essa preguiça. A gente não pode deixar para depois, sabe? É viver a vida hoje. O Carlos, ele viveu hoje. Ele ia pra missa todos os dias. Toda semana ele se confessava, né? Eu tenho uma coisa que eu falo para os jovens, que é o seguinte: a gente vai para missa, né, todo domingo, que é a missa de preceito, né, obrigatória. Aí você vai lá e recebe Jesus, beleza? Mas como que você está recebendo Jesus? Vamos imaginar que Jesus está batendo na sua porta agora. Aí você olha para sua casa, está tudo com a roupa em cima do sofá, tudo bagunçado, cheio de pilha. Você vai querer receber Jesus na sua casa com pilha de prato para lavar, com tudo bagunçado? Sujo? Dá vergonha, né? Dá. Como que a gente vai na missa sem se confessar? Coração tudo sujo. Tem que arrumar a casa, né? Tem que limpar a casa. Né, a nossa casa não. A nossa casa... nossa casa interna, né? Sim, não, tudo. Então... Que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Tem as pessoas com menos de 1,60 que é capelinha, mas enfim. E tem uns que são a catedral. Mas assim, é interessante, né? Como você também mencionou a respeito da Carol com o Luan, porque um dos fatos que eles, no testemunho da mãe dela no caso, ela fala que a Carol com o Luan, eles iam confessar toda quarta-feira. Eu vou toda quinta. Quinta? Toda quinta. E aí chega um momento, né, que ela se confessa e o padre depois fala, né, pros pais dela, que na última confissão que ela fez, ela falou que ela estava preparada. Então, isso é o mais lindo para nós, jovens. Sim. Essa vivência, essa busca por Cristo, essa busca pela santidade, ao ponto de falar, se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Sim. É o que eu até falei agora há pouco, né, do Carlos, né? Que o cara perguntou e falou assim, estou preparado porque eu sei que em um segundo eu não fiz nada que desagradasse Jesus, né? Uma coisa muito linda, né, da história da mãe, né, da Caroline. Algo muito bom, assim, porque a gente vê muito de Nossa Senhora ali. Porque muito se diz, né, de Nossa Senhora ser o oposto de Eva, né? Por isso que a gente fala ave. Ave é Eva ao contrário. Se você não sabe isso, não sabe agora. Pasmem. E Nossa Senhora, eu costumo dizer que na árvore do Calvário, né? Ali em cima do Calvário, ela viu, na árvore da cruz, ela viu o seu fruto, né? Que era Jesus. E ao invés de ela fazer igual a Eva, de pegar o fruto para si, não. Ela entregou o fruto para Deus. Se você vê os testemunhos da mãe, né, da Caroline, você vê aquela serenidade no olhar. Que ela entregou para Deus. Ela sabia, ela tem certeza que a filha dela foi para o céu direto, sabe? É isso. A gente ter Maria como centro, sabe? Ela sabe que a filha dela foi gerada, né, pelo ventre de Maria e se assemelha a Jesus. Então ela sabe que como Nossa Senhora, ela deve ter uma devoção tão grande para Nossa Senhora, que ela fez um gesto de Nossa Senhora, já entregou a sua filha para Deus. E ela até falou que ela ora pelo assassino da filha dela. Hoje, se alguém pisar no meu pé, pisou no meu dedinho, eu falo, ô fiado da mãe, desgramado, né? Roga uma praga na pessoa quase. Não é o meu que tem cravado, né? Ô louco, meu Deus do céu. E agora você viu a mãe dela, né? Eu oro. É o que a gente pode fazer pela vida, né? Na vida. É orar pelas pessoas. Muitas pessoas hoje falam muito mal da igreja, né?
porque meu pároco não sei o quê. É porque meu pároco falou tal coisa. É um herege, porque meu pároco fez isso. Aí o que você pode fazer pelo seu pároco? Reza por ele. Ora, pobre alma desse pároco que fez essa heresia, sabe? Porque ele é consciente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é uma pessoa que tem o conhecimento. Ele estuda, né? Ele estudou para isso e está fazendo. Então ore para a alma dele, porque vai queimar. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar mal dessa pessoa? Não só do pároco, mas falando de qualquer pessoa, né? Quem sou eu? Então o que a gente pode fazer pelas pessoas? Ore. Sabe, tem esse olhar de misericórdia. É o que a gente pode fazer pelas pessoas. Orar, ter esse amor, sabe? Os judeus, eles sofrem até hoje esperando o Messias porque eles esperavam alguém que ia libertar. Messias político. Né? Um Messias político que ia libertar Roma. Um guerreiro, né? Mas é mesmo? E Jesus veio aqui, né? Amai. O João dele. E Jesus, ele veio espalhando amor, né? Se alguém bater na sua face, vire a outra face. Se alguém te mandar andar 1 quilômetro, ande 2. É isso que ele trouxe, essa misericórdia no olhar, sabe? Então a gente não pode cultivar coisas ruins no nosso coração, sabe? A gente tem que trazer o que Jesus foi para nossa vida. A gente tem que viver isso realmente, sabe? E para você jovem que está ouvindo aqui hoje, eu vou te dar uma dica muito grande. Existe uma mulher, Maria, Nossa Senhora. Ela é o caminho da sua salvação. Hoje o mundo está banalizado. O casamento já não é mais aquela coisa santa, né? É aquela pessoa aquela coisa que a gente vê fisicamente, aí vai lá, se casa, tem um filho, mas como a gente é um relacionamento que não tem Jesus como centro, acaba tendo um filho e acaba jogando esse filho. A gente acaba não tendo esse apoio. Então tem muitos jovens que eu converso hoje e falam, porque o meu pai não sei o quê, porque a minha mãe não sei o quê. Então se apegue a Nossa Senhora, sabe? Ela vai te consolar, ela vai te cobrir com seu manto. É ali, sabe? Eu tinha muitos problemas e foi ela que me consolou. Foi ela que me trouxe para Jesus, sabe? Ela que me formou no seu ventre, né? Ela me deu o amor, né? Não tem como a gente conhecer alguém a não ser pela mãe. Não tem como não amar Jesus com Nossa Senhora me falando de Jesus, me mostrando como ela amou Jesus. Ela é um caminho, assim, maravilhoso, sabe? Nossa Senhora, ela vem me ensinando muito. E com a graça de Deus, né, esse meu intercessor, esse meu modelo de vida, era uma pessoa muito ligada também com Nossa Senhora, né? Se você um dia tiver a oportunidade de ir para Fátima, e você vai ver que lá em Fátima tem uma mochila e o rosário do Carlo Acutis. Se você vê a devoção que ele tinha por Nossa Senhora, sabe? Então, se entregue à mãe, porque às vezes até nas pequenas coisas Nossa Senhora ela vai glorificar gigantemente. A gente fala que Nossa Senhora ela é a rainha, né? E se for pensar, a gente tem um rei, a gente quer entregar alguma coisa para o rei. E eu vou entregar uma banana para o rei. É um presente de nada, né? Mas se eu tenho a rainha levando aquela banana, ela vai colocar aquela banana num prato de ouro, todo bonito, vai colocar, vai enfeitar, preparar, sabe? É a mesma coisa de Nossa Senhora. Se a gente ter essa devoção, se a gente se entregar realmente, né, a Jesus, tendo Nossa Senhora como intercessora, nessa intercessão, até as pequenas coisas, as coisas mais insignificantes, ela vai levar para Jesus num tamanho gigantesco. Então, se você é um órfão, conheça esse amor de mãe, sabe? De Nossa Senhora, é o que eu posso trazer para vocês, assim. Foi ela quem salvou minha vida. Foi 1 ano frequentando a igreja e não sentindo nada. Mas veio Nossa Senhora. Vamos, filho, acorda. Vamos viver o que Deus quer para você. Inclusive, a gente pega esse ponto aí de Nossa Senhora, né, que muitos pensam, né, os apóstolos viveram com Jesus 3 anos e tal, vida pública, e ela que gerou ele.
E ela que criou ele, ela ensinou ele a falar, ela ensinou ele a andar, juntamente com São José. Então, meu Sim. Deus, ela trocou a fralda de Jesus. Pontos Cara, que ninguém para e pensa, né? E fala, nossa Senhora cuidou de Jesus para que a nossa salvação tivesse êxito, né? Um dia a gente fosse salvo. Para que tudo, os planos de Deus, tudo desse certo. Então, nossa, quando a gente para e pensa assim, o papel importantíssimo de Nossa Senhora, de São José. se a gente for falar rapidinho, se a gente for falar de Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Se a gente for falar biologicamente, o único traço de DNA que ele tem é de Nossa Senhora. Então esse 100% homem é tudo graças a Nossa Senhora. E seguindo também sobre Nossa Senhora, é legal você pensar também no Natal. Agora, trazendo para nossa realidade. Quando, sei lá, uma mãe ela teve seu filho, quem que vai apresentar o filho às visitas? A quem é novo, né? Olha, meu filho, tem tanto tempo. É sempre a mãe. Então, assim, é até legal fazer uma imaginação. Nossa Senhora recebendo os 3 Reis Magos. Como que ela vai apresentar? Os pastores. Quem que estava apresentando o menino Jesus? Era sempre a mãe. Então, Os assim... É por isso que é por isso que eu me sinto muito privilegiado de, nessa minha conversão, quem apresentou Jesus foi Nossa Senhora, sabe? Eu acho que eu criei um amor tão grande por Jesus por causa disso, porque foi Nossa Senhora quem me apresentou ele. Então me diz muito, muito isso, é muito, sabe? Porque uma mãe nunca vai falar mal do seu filho. Se a gente for pegar mães aí de filhos que estão presos e tal, a mãe não desiste. Por mais que aquele filho errou, por mais que tenha feito coisa errada, mas a mãe tá lá. Vai ter visita, a mãe tá lá, sabe? Quando você vê esses vídeos, né, de alguém sendo preso, sempre tá a mãe chorando lá. Ela nunca, por mais que você tenha feito coisa errada, a mãe tá ali do lado, sabe? E mesmo com Nossa Senhora. Eu 27 anos fazendo coisa errada, mas ela estava ali, me protegendo. Um exemplo também é Santa Mônica, né, mãe de Santo Agostinho. Sim. O cara viveu no pecado, viveu não sei o que, ia pra outra religião e tal, falava mal de Deus e tal, e ela lá rezando pra conversão do seu filho e tal. E passou o tempo, o cara se converteu e é nada mais nada menos que o maior doutor da igreja. Mas Maria Grione Montfort também tem uma frase, né, que diz: quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por pai. Sim. Então, né, para nós que é católico, nós podemos dizer que é um privilégio, né? Sim. Saber que nós temos aonde recorrer. E eu tenho certeza que nos momentos mais difíceis da nossa vida, por mais que a gente sabe que a gente precisa recorrer a Jesus, que a gente precisa ir até Ele, mas primeiro a gente passa pela mãe, porque ela apresenta todo o nosso sofrimento, ela apresenta tudo aquilo que nós temos para Jesus de tal forma que ele recebendo aquilo, ele só vai olhar e falar: tá bom, mas se a senhora está pedindo, né? Tem até uma piadinha, né, que diz assim, quando Jesus falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Ele disse que não demorou muito, caiu uma baita pedrona na frente dele, ele olhou assim, deu risada e falou: mãe, a senhora não vale. Então, nós precisamos recorrer a Nossa Senhora, porque, como o João já mencionou, o sangue que percorria na veia de Jesus era todo dela. Então, no alto da cruz, a última gota de sangue que jorrou por nós era da Virgem Maria. E aqui a gente pode trazer Nossa Senhora também, trazer das bodas de Caná, né? Fazer tudo o que o meu filho pedia, sabe? Então ela traz essa confiança, né? Ela deposita essa confiança na gente, né? De confia no meu filho, faz tudo o que ele te pedir, você não vai se arrepender, sabe? Aqueles servos lá estavam passando, né? Toda aquela situação de acabou o vinho, né? Em toda aquela loucura, eles podiam olhar e falar: acabou o vinho, o que esse cara vai fazer? Água? Eu preciso de vinho. Pra quem não sabe, na cultura judaica, o casamento não é um dia só, né? É uma semana praticamente. Exatamente. E traz muito até aqui, né, que
que aquele casamento tinha que impressionar, né? Tinha que ser algo, imagine. E essa passagem da boda de Caná é tão rica em tanta coisa, assim, que às vezes a gente só olha assim, transformou água em vinho, ponto. Mas se a gente for pensar, né, no mestre de cerimônia, que ele fala assim, olha, aconteceu uma coisa inusitada aqui hoje. Normalmente as pessoas colocam o melhor vinho e depois as pessoas vão ficando bêbadas. Eles colocam o pior. O pior. E agora eles estão oferecendo o melhor vinho. É o que Jesus traz pra gente. Você acha que Jesus vai te oferecer qualquer coisinha? Não, ele sempre vai te oferecer o melhor. Os planos de Deus são sempre maiores do que a gente. Eu passei minha vida inteira planejando, né? Não, agora eu estou fazendo colegial. Depois eu vou para a igreja. Planejei, não saiu nada. Só que agora o que ele me entregou é tão rico, é tão maravilhoso, sabe? Assim, eu sou totalmente grato pelo jeito que Jesus vem me entregando todos os dias. E nas coisas assim, diariamente, das coisas que acontecem, assim, no trabalho, em casa, quando eu estou sozinho, assim, os pensamentos que vão passando, as coisas que vão acontecendo, sabe? Eu agradeço muito a Deus de perceber essas obras que ele faz na minha vida, assim, todos os dias, todo momento, sabe? É maravilhoso isso, cara, não tem como. E sem dizer também, né, que o vinho, ele é o sinal da alegria, né? Sim. Então imagina a alegria que Deus prepara para nós, né? Exatamente. Então, jovens, como nós podemos dizer, não tenha medo de ser santo, porque a felicidade em Cristo é verdadeira. O mundo, passageiro, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Como já dizia Carla Kutz, a tristeza é o meu olhar voltado para mim, e a felicidade é ver Jesus. Ele diz também que para alcançar a felicidade devemos lançar nosso olhar para cima, lá para o alto, para as coisas do céu. Nossa felicidade está nas coisas do céu, nas coisas do alto. É olhar menos para você e olhar mais para Jesus. É ser cada dia menos você e ser mais Jesus na sua vida. Então é por isso que eu falo, né, voltando no hoje, se você acha que você está sujo, se você acha que você não tem salvação, pega esse propósito. Todo dia seja menos você e seja mais Jesus. É 1% todo dia. Mas se você melhorar 1% todo dia, daqui anos, olha quanto você evoluiu, quanto você mudou. Sabe? Carlos é tudo pra mim, cara. Eu me emociono até de falar assim dele, cara, porque a minha vida virou de cabeça pra baixo, assim, depois que eu conheci ele, e ele vem me ensinando muito, muito sobre a santidade, como alcançar essa felicidade. Ele nunca me deixou desanimar, sabe? Quando eu pensava em desanimar, de tipo, eu estou numa baixa de fé, eu não estou rezando, eu não estou nisso. Aí eu começo a ver cada coisinha pequenininha que ele fazia. Só um sorrisinho que ele dava pra alguém, um bom dia, isso santificava ele. Eu falava, às vezes eu só tô mirando em coisas grandes, mas esquecendo as coisas pequenas. E muito eu aprendi com o Carlos, muito devo a ele, sabe? Queria muito ir pro céu e encontrar ele lá. A Santa Teresinha também, né, nos ensinava, né, que um pequeno alfinete que você pega no chão e oferece pra Deus, você já tá se santificando. Sim. Né? Um pequeno lixo que você pega e joga no... Enfim. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre comenta nos podcasts de São José Maria Escrivá, desse aqui também, que a gente sempre comenta. A santidade está no ordinário, nas pequenas coisas. Então aquilo que o João falou também, é o extraordinário no ordinário. Então a gente pensa que a santidade é grandes coisas que a gente tem que fazer e tal. Mas não, são simplesmente pequenos atos, pequenas coisas que a gente vai santificando e a gente vai evoluindo, né, no estado de graça. E também, né, que é uma das coisas que eu estava dizendo numa pregação esses dias. Quando você fala que você precisa ser santo, muitas vezes a gente se assusta, porque tem muitas pessoas por aí que querem, vamos supor, enfiar água lá abaixo. Você tem que ser santo, você tem que largar disso, você tem que largar da bebida, você tem que largar disso, Então vai querendo impor isso de uma certa forma que assusta. Só que a santidade, ela não é assustadora. Ela é acolhedora, né? Sim, então você é feliz sendo santo. O
Quem diz que para você ser santo você tem que ser triste? Pelo contrário, quanto mais feliz você for, mais santo você tem que ser. E logicamente, quando nós nos deparamos com esse encontro com Cristo, a nossa vida ela começa a mudar nos mínimos detalhes. Então vai chegar um ponto que a bebida não vai fazer parte de mim, a droga não vai fazer parte de mim, o cigarro não vai fazer parte de mim. Por quê? Porque não me convém mais. Porque eu encontrei a felicidade verdadeira. Eu encontrei Jesus. E Ele basta. Né? Uma coisa que eu costumo dizer também, que muitas vezes a gente tem mania de dizer assim, aquela pessoa me completa. Né? Fulano de tal, eu conheci fulano, agora eu sou completo. Só que Jesus, Ele não completa, Ele preenche. Então todo vazio que nós trazemos no nosso coração é preenchido por Jesus. E é isso que nós precisamos. Viver essa vida em santidade, sabendo que o centro da nossa vida é Jesus. Para encerrar o programa, então, né? Tá uma conversa fantástica aqui, né? Sobre Carla Cutts, enfim, virou Nossa Senhora, virou um monte de coisa. Porque não tem como falar de santidade sem mencionar, né? Nossa Senhora, todos os santos, assim, Sim. A maioria. Meio que impossível. Mas, enfim, para encerrar, quais considerações finais? Então, já falando agora um pouco sobre o que o irmão falou, que o Carlo, ele tem uma frase dele que diz assim, né? Que a coisa que devemos pedir todos os dias em nossas orações é o desejo de ser santo. Então, meu irmão que está ouvindo aqui hoje, persista, persevere. Às vezes vai ser cansativo, às vezes vai parecer chato, vai parecer monótono, mas persista, sabe? Saiba que se caso você cair, se você tropeçar, vai ter uma mão ali que vai estar ali esticada para ti, sabe? Vai estar ali te esperando, sabe? Saiba que tem uma frase da irmã Claire que ela fala, né, que ela sente como se ela pudesse se jogar de um precipício, porque ela sabia que tem uma mão que estaria ali embaixo, sabe? Então se joga mesmo. Vai com tudo. Dê tudo de ti, sabe? Seja menos você e seja mais Jesus na sua vida. Né, já é uma coisa que está no Evangelho, né, de São João também, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Sim. Quando nós nos deparamos nisso, então cada detalhe da nossa vida se torna especial. Porque o especial na nossa vida é Jesus, né? Sim. Como dizia Carlo, não eu, mas Deus. Sempre. Rafa? O Rafa hoje está quietinho, tomou o posto do José. Hashtag sai Rafa. Opa, não. Fica Rafa. Louco, cara. Você é um querido, pô. Hoje só aprendendo, né? Consideração final. Englobando tudo, eu fico com a frase de São José Maria Escrivá. Os santos não fazem barulho. E assim, Carla Cutts deixa bem claro que um jovem, 15 anos. Não sei se foi falado disso aqui então, no podcast, mas era um jovem de reforçar. 15 anos. Eu acho que a gente não deixou muito claro. Um jovem de 15 anos, entendeu? E assim, a questão é, e retomando também na homilia de domingo, a diferença do joio pro trigo tá se você coloca um joio na mão e se você esfrega, o joio ele vira só em pó. E se você assopra, não fica nada em tua mão. Agora o trigo, se você esfrega, fica as sementes. Então, o de mais essencial, o que vai reproduzir mais trigo, fica em tua mão. Então, tem algo ali dentro. Então, aí você percebe que, enfim, o bom fazendeiro saberá ver a diferença. E é nessa diferença que, com esse trigo, e agora trazendo, com este santo que me trouxe essas novas sementes, poderei produzir muito mais outros santos. Então, assim, minha consideração final fica aí. E ser católico é lindo. Maravilhoso. Deus, ele é tudo, né? Para nós encontrarmos Deus na vida eterna, precisamos ser santos. Então, ou somos santos, ou nada. Exatamente. Ele tá muito bom do marketing. Eu entendi, ele está fazendo propaganda pro próximo PHN.
Não, é pra nós mesmo. Beleza. A minha consideração final é aquela frase, né, que Karl Kutz falava, acho que sempre também, né? A Eucaristia é minha autoestrada pro céu. Então, cara, não dá pra você ser católico e viver uma vida sem comunhão, né? Não dá. Você tem a possibilidade, eu vou bater nessa tecla, eu acho que até eu morrer, se Deus me der a graça de pelo menos ser católico, eu confio nisso, eu creio. Meu herege favorito. Eu creio, espero e peço perdão. Mas assim, Todos aqueles que não creem. Eu adoro e não vocês esperam. mas assim, cara, ser católico, você tem a possibilidade, vai mais de uma vez na missa. Não fica só no domingo, só no preceito, não. Sim. Isso meio que acaba te nichando. Às vezes você vai meio que sem amor, sem... Não vai. Você começa a ir pelo preceito. Tá, beleza. O preceito, beleza, vai no preceito, né? Mas quando você tiver tempo, você vê a missa às 7 horas da manhã, você vai trabalhar às 8, cara, custa acordar um pouquinho mais cedo pra ir na missa das 7? Já pega carona, já. Viu, sério, herege? Você que fica aí um dia na fila pra ver um cantor internacional, você que paga 400, 500, 600, 700 reais pra ver um cara que você nem tá entendendo o que ele tá falando, fala inglês, você não sabe falar inglês? Você vai lá, você paga, fica um dia pra você entrar na frente, pra ficar na frente do palco, né? O cara, ele ficava abismado com isso. O quanto tempo a gente gasta, né, pra ver as coisas, e Jesus tá ali no sacrário, sozinho. Ô, dó. Tá ali. Exatamente. É aquele exemplo que eu sempre penso em dar quando alguém me perguntar, né? Porque eu vou na missa todo dia. Eu falo, cara, se você tivesse a possibilidade de ver uma pessoa que você gosta, todo dia, pedir conselhos, ir lá, ter a graça de conversar com ele, uma pessoa que você admira muito, você não iria? Mesmo que fosse de manhã, cedo? Cara, é isso, sabe? É por isso que eu vou, cara, é Deus, né? É Jesus, ele está né? presente ali, aquele que me criou, aquele que, pô, Me amou tanto, né? aquele que me salvou, ele me abriu as portas do céu, e eu vou ficar lá, deitando na cama, por mais que eu seja fleumático, eu gosto de ficar... Não... Gosto Tem de que dormir. como é que aquela frase, supera-te a ti mesmo, né? Então, é isso. Vê seus vícios aí e cria vergonha na cara. Rapaz. Aí, Rafa, fala mais alguma coisa? Não. Finalizar por aí. Hoje João tô Paulo. Eu já falei que ia finalizar faz tempo, mas toda hora eu corto, né? Mas acontece. Vai ser nosso convidado especial, você Mas pode. é isso aí. Isso aí, galera. Sede Santos. Só digo isso. Mas É, nada, você Joãozinho. Recebeu. Então, para nós encerrarmos, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença do João que esteve aqui conosco. Eu Deus que abençoe agradeço muito a sua o vida. convite. Tenho certeza que esse podcast dará muitos frutos, né? Nós sabemos que antes de nós gravar aqui, tudo que nós passamos, Sim. até o momento em que começou a gravação, até o momento de agora, de estar finalizando. O João, levanta que hora, João, vai trabalhar? Então, o que acontece? Amanhã, sexta-feira, 4 horas da manhã, eu tô regendo com o Frei Gilson, né? Então, ó, agora são 11 horas da noite. Tem 1 hora até eu chegar em casa. E 4 horas da manhã eu já tô rezando, não é que eu vou acordar às 4. 4 horas eu já preciso estar desperto para eu viver o Santo Rosário, né? Que eu vou rezar às 4 horas, então... Não, mas Já dá pra levantar às 3, né? Rezar o terço da misericórdia. Mas sabe, Ou cara... seja, não precisa dormir hoje, né? Mas sabe por que isso é fácil? Porque eu faço isso pra Deus, não é pra mim. Eu posso chegar depois do trabalho, viu? Amanhã ou de sexta-feira, posso dormir. Ixi, tem um monte de coisa. É pra Deus, não é pra mim, não. Sabe, isso eu tô fazendo pra me fortificar pro futuro. Então, isso não é nada. O que é acordar às 4 da manhã pra rezar um rosário, perto do que Jesus fez pra mim na cruz? Não é nada. Então, ele faz que feliz. Eu tô muito feliz. Se deixasse, eu ficava até 1, 2, 3 da manhã. Pra mim não tem problema, porque eu tô falando de Deus. Sabe? Minha boca pode estar salvando almas, pode estar salvando as pessoas, então não tem preço isso, não tem nada que me tire a felicidade de estar vivendo isso, de estar pregando, de estar falando para vocês isso, sabe?
Então, pra mim, eu faço isso que é felicidade. Tô feliz. Querendo ou não, você fez eu lembrar de uma parte que nós falamos no podcast passado. É que antigamente o jovem radical era aquele que vivia as coisas do mundo, né? Sim. Hoje, o jovem radical é aquele que vive as coisas de Deus. E isso é... Cara, quando você para pra prestar atenção hoje... Então, desafio pro jovem que tá nos escutando nesse momento. Você quer ser radical de verdade? Se converte. Entendeu? Porque não tem... Hoje, você ser do mundo é a coisa mais fácil. Você se perder, tá ali na esquina. É uma coisa que eu lembrei agora. Um pouco antes de Jesus, né, ser preso e tudo mais, lá no Monte das Oliveiras, Pedro dormiu. Ele acordou, dormiu. 3 vezes, né? Judas, aquela noite, ele não dormiu. Fica essa pra você agora. O mal, ele não dorme, galera. Não dorme, ele tá ali. Tá te tentando. E engraçado você pegar essa passagem, Jesus chega pra Pedro e fala: tu não tem 1 minuto, né, pra fazer companhia comigo, alguma coisa nesse sentido, agora não lembro, né? Mas Jesus chega, não, Durno, Pedro, deve fazer companhia comigo aqui, velho, tô sofrendo. O lado humano dele tava gritando ali. Pedro lá bem depois. Jesus fala isso, né? Vigiai e orai. Acorda, Pedro, vigiai e orai. Então, é isso, jovem. Para você não cair, você precisa vigiar. E não esquecer de rezar. Entendeu? Sim. Porque assim como a Eucaristia é o nosso alimento espiritual, né, que nós sabemos que é Jesus, que vem fortalecer a nossa fé, a oração é aquilo que nos fortalece na nossa parte humana, no sentido de continuar vivendo aqui na Terra. Porque a Eucaristia nos prepara para o céu. E se a gente não rezar aqui na Terra, a gente vai aos poucos esquecendo do céu. Olha, jovem, reze hoje, porque pode ser que quando você morra, não tenha alguém que reze por você. Então já faça isso hoje. Não dependa de alguém. E é isso. Quem mais quer falar alguma coisa? Galera, só retificando então. Instagram lá, Devotos, Carla Cutis Itapê. Que eu vou me esforçar aqui pra soltar mais coisas lá. E pode contar com nós. É isso, segue lá então o João, segue a gente também no nosso Instagram, né, o santosonada.podcast. E se você quiser participar do programa, manda um e-mail pra gente, a gente vai ficar feliz em receber seu e-mail. Se quiser a gente lê seu e-mail aqui também. E bora pro bate-papo, né? É isso aí, vamos começar outro podcast. Nosso e-mail é o santosonada8@gmail.com. É isso aí. Não pergunta porque tem um 8 lá. Assim, Não João, tem outra opção. Quer mandar abraço pra alguém? Pra Xuxa? Cara, eu queria mandar um abraço aí pra uns amigos aí de caminhada, que são pessoas que estão muito ao meu lado aí, né? Então, é o pessoal de Sarapuí lá, especialmente o Lucas, a Maria, que são pessoas que eu converso com elas diariamente. Então, o Lucas é um amigo que eu conheço desde que a gente estava na barriga da mãe. Então, logo nesse meu caminho de espiritualidade, ele foi muito importante para mim, assim. Ele diz que ele já conhecia o Carlo, mas fui eu quem ensinou a ele a amar o Carlo. E ele é uma pessoa, nossa, maravilhosa, cara. É uma pessoa que vocês devem conhecer, eu vou apresentar para vocês um dia. O Lucas, a Maria, a Bianca, o pessoal aí do Bom Pastor de Tapetininga também, que são jovens que me acolhem muito. Mandar um forte abraço pro meu pároco, o Padre Diogo. Forte abraço pro Dom Gorgônio, não sei se ele vai ouvir, né? Se eu ver, a gente tá excomungando. Talvez. Mas é isso, gente. Mandar um forte abraço pro Padre Diogo aí, pro Padre Sirlei também. Pode ser. Meu antigo pároco também. Forte abraço. Me chama aí pra ir no seu podcast também, né? Eu fico com convite pra ele vir aqui também, né, padre? E um forte abraço pra você que tá ouvindo aí. Pode ser que hoje eu não te conheça, mas pode ser que amanhã a gente possa conhecer e ser bons amigos de fé. Então um forte abraço pra você que gastou um pouco desse tempo aí. E espero que tenha sido um tempo bem gasto. E com certeza foi. E é isso aí. Agradecemos a presença de todos que
nos aguentaram até esse momento. Um forte abraço para todos. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tá, Maria, né? São José.